Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Estava fazendo uma leitura das Escrituras e algumas palavras aqui me chamaram a atenção, me fizeram fazer uma reflexão, né? E está relacionada ao Evangelho de João, capítulo 2. Na verdade, o Evangelho de João é a primeira carta de João, o apóstolo, capítulo 2, que nos diz assim, no capítulo 2, versículos... A gente pode ler aqui do capítulo 2, versículo 1 em diante e fazer algumas pausas e algumas reflexões. Onde diz assim: meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. E Ele é o sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E por meio disto sabemos que o conhecemos, se continuamos a obedecer os seus mandamentos. Essa aqui já dá para fazer uma reflexão. Nós permanecemos em união com Cristo se obedecemos os seus mandamentos. Qual foi o principal mandamento que Jesus nos deu? Quem se lembra? Se você recorrer lá ao Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor entre vós. Então o mandamento que Jesus deu para os seus discípulos era que nós nos amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Como foi que Jesus nos amou? Discriminando? Nos tratando com rudeza? Passando pela rua e virando a cara para nós? Foi assim que Jesus nos amou? Não. Jesus nos amou a tal ponto de dar a sua própria vida para nos salvar. Então é exatamente assim que os verdadeiros discípulos de Jesus devem estar dispostos a amar o outro, a sacrificar a sua vida, a dar tudo o que pode para salvar a vida do seu próximo, em prol do próximo. É isso que Jesus disse. Se falamos apenas que amamos, mas em palavras, será que amamos de verdade? Será que realmente estamos obedecendo os mandamentos de Jesus e, portanto, será que realmente estamos em união com Ele? E aí ele continua: quem diz, eu o conheço e ainda assim não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então não adianta nós falarmos, né? Eu amo Jesus, glória a Jesus, só Jesus salva. Mas se não obedecemos os mandamentos dele, adianta de quê? De nada, disse aqui. Quem diz que permanece em união com ele, mesmo sob a obrigação de continuar andando assim como ele andou, está ele mesmo sob a obrigação de continuar andando assim como ele andou. Então, se nós dissermos que somos discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de tentar ao máximo agir como ele agiu. Jamais vamos conseguir fazer isso de modo perfeito, mas devemos nos esforçar em seguir de perto os seus passos. No versículo 7 diz: amados, eu não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Contudo, eu lhes escrevo um novo mandamento, algo que é verdadeiro, no caso dele e no seu, porque a escuridão está passando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Então não são as palavras que determinam se a pessoa está ou não em união com Cristo, se ela está ou não na verdade, se ela está ou não na luz, mas sim as suas ações. Então aqueles que dizem que amam, que têm o amor que nunca acaba, mas que despreza o seu próximo, principalmente se for por ordem, por mando e desmando de uma liderança de homens que dominam uma determinada denominação religiosa, então será que realmente estão na luz mesmo? Estão realmente em união com Cristo? Ou estão simplesmente seguindo mandamentos de homens? E continuando: quem ama seu irmão, versículo 10, permanece na luz, e nele não há motivo para tropeço. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão e está andando na escuridão, e não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. É por isso que muitos que são membros de seitas de controle mental, dominadoras, seitas que destroem famílias, não sabem o que estão fazendo, eles simplesmente obedecem cegamente o que seus líderes dizem. Se o líder religioso disser para eles nem sequer dizer um oi,
para um antigo irmão dele que simplesmente decidiu sair daquela organização religiosa, ou talvez tenha cometido algum pecado e por algum motivo foi disciplinado e teve que ser removido da congregação, a pessoa passa a desprezá-lo e até mesmo muitos passam a odiar aquela pessoa. Familiares desprezam, alguns pais colocam filhos para fora, alguns filhos nunca mais ligam para os pais. Alguns avós são proibidos de ver os seus netos, ou talvez nem saibam que têm netos, porque nascem e eles são proibidos de ter contato com a parentela, simplesmente porque não é mais daquela organização religiosa. Mas onde que a Bíblia ensina isso? Onde que a Bíblia ensina você a dispensar tal tratamento ao seu próximo, ao ser humano? Onde? Foi esse o mandamento de Jesus? A ilustração do samaritano é um exemplo fantástico disso. Lembra-se? O bom samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus, foi quem estendeu a mão para ajudar um judeu. E os seus próprios irmãos judeus, sacerdote, levita, desprezaram. A quem você se assemelha? Ao sacerdote, ao levita, ao judeu que desprezava os samaritanos? Ou ao samaritano, que mesmo sendo desprezado foi lá e ajudou o seu próximo? Essa é a lição que Jesus quer que nós reflitamos. É sobre isso. No versículo 12, nós vemos assim: eu lhes escrevo, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome dele. Eu lhes escrevo, pois, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Então o alerta que é dado aqui, o lembrete que nos é trazido à atenção, é que nós não esqueçamos o principal mandamento de Jesus, aquele que ele nos ensinou, a amar ao próximo como a nós mesmos, a amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Esse é o mandamento. Então, se você é membro de alguma organização religiosa, de alguma seita, ou conhece alguma organização religiosa que ensina os seus membros a desprezar o próximo, cuidado, você pode achar que está servindo a Deus, que está na luz, está na verdade, mas na verdade, a realidade é que você está em escuridão, você não está em união com Cristo e nunca estaria em união com a verdade, porque essa verdade Jesus nunca ensinou. Jesus ensinou sim, a amar ao próximo, a cumprimentar todas as pessoas, não apenas os nossos irmãos, a ser como o samaritano e tratar todas as pessoas como o nosso próximo e estender a mão, amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus e esse é o mandamento que nós queremos seguir como discípulos dele. E você? O que você deseja fazer? Agradeço a atenção de vocês, até os nossos próximos vídeos. Até lá!